Graça e paz, meus irmãos. Bem, iniciaremos hoje o 48º devocional do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós iremos tratar de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu gostaria de falar com vocês, né, acerca desses versículos. Eu creio que será uma reflexão muito abençoada, será realmente algo muito precioso para a nossa caminhada cristã e a nossa vida com Deus. Amém? Então, meus irmãos, para iniciar nossa meditação, né, o nosso devocional, vamos orar ao Senhor, vamos nos achegar diante dele em oração, em clamor, que assim ele faça conforme a sua vontade. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, papai, por quem tu és. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, através dessa palavra. Que o Senhor venha estar em nome de Jesus, Pai, está, sabe, tocando, Pai, no mais profundo ser, Pai. E que assim nós possamos, Pai, conhecermos cada vez mais o Senhor, Deus. Obrigado, Pai, por quem tu és. Obrigado, Senhor, porque tu és bom. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler aqui, né? Eu gostaria de falar com vocês que essa carta de João, ela começa, né, com a introdução. O João ele fala, né, ele introduz, e então ele diz o seguinte, no versículo 5, do versículo 1 ao 4 é a introdução, no versículo 5 ele diz: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então, a partir daí, do versículo 6 ao 10, nós temos 5 condicionais de João. João ele diz 5 se, caso, enfim, condicionais. Nós iremos nos atentar ao 8 e o 9, porque senão seria, né, um estudo mais aprofundado e eu creio que dá para resumir bastante, dá para focar bastante naquilo que eu gostaria de falar com vocês através do versículo 8 e o versículo 9. Amém? Então vamos ler. Se afirmarmos, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Bem, meus irmãos, João aqui, ele diz o seguinte: se nós dizermos que nós não temos pecado, nós estamos pecando, porque nós somos pecadores. E se falarmos que nós não temos pecados, nós não temos nenhum pecado, nós estamos mentindo e, portanto, pecando. Isso é muito interessante porque nesse ponto a gente já começa a entender a forma como a Bíblia trata a natureza humana. Davi, no seu Salmos 51, eu não lembro o versículo, ele vai dizer que em pecado me concebeu minha mãe. Nesse Salmos, ele está clamando ao Senhor por perdão. Ele está fazendo salmos de arrependimento. E nesse mesmo salmos ele diz: Senhor, eu sou um pecador. Em pecado me concebeu minha mãe, sabe? Minha mãe, ela me concebeu de modo que eu herdei, sabe, de Adão o pecado, né? A natureza pecaminosa, certo? Dessa forma, a gente começa a entender a nossa natureza. Nós temos uma natureza caída e, portanto, somos pecadores. Em nossa trajetória nessa vida, nós iremos pelo menos uma vez e nossa, esse que peca só uma vez é incrível, né? Pelo menos uma vez iremos cometer um pecado. Então, esse é o primeiro ponto. João ele trata, olha só, nós somos pecadores, certo? Isso, essa é a primeira, é o que nós precisamos entender para então iniciarmos a nossa reflexão. Aí em seguida, ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos perdoarmos dos nossos pecados. O que isso significa? Significa que Deus, ele é fiel com a sua palavra e a sua promessa. A promessa de Deus é que nós, em Cristo Jesus, nós somos salvos, sabe? E como nós estamos em Cristo Jesus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E isso é o significado de confissão. Confessar os seus pecados é você reconhecer que cometeu esses pecados e você se arrepender por tê-los cometido.
Então, é muito importante nós entendermos que Deus é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, sabe? Deus, ele em sua misericórdia, em sua compaixão, em sua bondade, ele perdoa os seus pecados porque ele puniu esses pecados em Cristo Jesus. Então ele não seria justo punir esses pecados de novo em nós. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, eles automaticamente eles vão em Cristo Jesus e Jesus é condenado, né? Jesus, ele sofre a condenação dos nossos pecados, sabe? Deus pune os nossos pecados em Jesus. Portanto, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados quando nós nos arrependemos e confessamos a ele. Meus irmãos, esse é o evangelho. O evangelho consiste em um Deus bondoso, gracioso, compassivo, amoroso e justo. Um Deus justo que não deixou o pecado impune, mas em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, puniu e condenou todo o pecado. Amém? Dessa forma, nós entendemos como funciona o fato de sermos pecadores. Nós somos pecadores e nós não merecemos a salvação. Sabe? Se dizermos que nós não somos pecadores, estamos pecando porque estamos mentindo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, no momento que nós confessamos os pecados, ele nos perdoa. E aqui é algo muito importante, meus irmãos. Não importa qual o pecado que você cometeu, sabe? Deus, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, na verdade, de modo mais direto, mais objetivo, é a rejeição ao Espírito Santo. É você rejeitá-lo completamente, sabe? E no momento que você, ao invés de confessar os teus pecados, ao invés de se entregar aos apelos, ao invés de escutar a palavra de Deus e se render e se quebrantar, sabe? Ao invés de escutar o Espírito Santo que está tocando no teu coração, você nega o Espírito Santo, sabe? Esse é o pecado que não tem perdão, porque esse pecado não há arrependimento, você não se arrepende por isso. Você faz ele de modo inconsciente, não há perdão para isso, sabe? Não há salvação para esse pecado. É no sentido de que se você resistir ao Espírito Santo, você não será salvo porque você não se rendeu a ele. Como é que você será salvo? Sabe? Sem se render ao Espírito Santo, sem ter o teu coração quebrantado pela palavra de Deus, e então você se arrepender. Não há arrependimento, meus irmãos, sem a ação do Espírito Santo. Portanto, você tem que abrir o seu coração. Você tem que falar, Senhor, sabe, me perdoa, Pai, eu te recebo. Senhor, e se meu coração está endurecido, toca no meu coração para que eu me arrependa, para que eu entenda, para que eu tenha discernimento, sabe? É assim que nós devemos agir. Sabe? Às vezes as pessoas elas dizem, nossa, não tem como eu ser perdoado por isso, ou então para mim não tem salvação, ou até mesmo como é que Deus vai me perdoar, sabe? As pessoas não sei se subestimam a Deus, sabe, a sua misericórdia, a sua compaixão, e isso é muito importante entendermos que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que a montanha de nossos pecados. A graça de Deus, ela é infinitamente maior do que as gigantes transgressões que nós cometemos, sabe? E isso nos traz um sentimento de aceitação, um sentimento de conforto e consolo, porque independente do pecado que nós cometemos, quando nós nos arrependemos e confessamos esses pecados, Deus nos perdoa, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e, além disso, meus irmãos, para nos purificar de toda injustiça. Então, através desse perdão, através dessa confissão de pecados, nós nos tornamos puros, brancos, alvos como a neve. Nós nos tornamos parecidos com Cristo. Amém? E esse é o devocional de hoje, meus irmãos, um apelo a você, se você não é convertido, a você se quebrantar diante de Deus, confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E se você é cristão, que você possa cada vez mais pedir discernimento a Deus para que você não cometa pecado sem que você saiba. E se você está cometendo, que o Senhor ilumine teu entendimento para que você entenda que isso é um pecado e que assim nós sigamos nessa caminhada para a honra e glória do Senhor, sempre aos pés da cruz, com o coração arrependido, com o espírito contrito e uma boca que confessa os pecados. É claro, né? Sempre pondo Deus em primeiro lugar,
e não buscando. Não, não preciso falar isso, né? Ah. Então, meus irmãos, por fim, vamos fazer uma oração, né? Agradecer a Deus por esse momento. Bem, estamos terminando o ano, já entramos em dezembro, olha só que bênção, graças a Deus. E amém, meus irmãos. Oremos? Oremos. Senhor Deus Santo, obrigado, papai, por quem tu és. Diante de ti, Pai, nós clamamos para que o Senhor toque aos nossos corações, que o teu Santo Espírito, Pai, venha estar, Pai, em nome de Jesus, Pai, fazendo frutificar essa palavra, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Pai, a não pecarmos contra ti. E se caso aconteça, Deus, que o Senhor nos livre, Pai, do mal, Pai, de não nos arrependermos, do mal de não reconhecermos, Pai, que o Senhor nos dê discernimento, Senhor. Que nós possamos cada vez mais compreender, Pai, ter entendimento e que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Obrigado por quem tu és, Pai, e perdoa-nos, Pai, por quem nós somos. É isso que nós oramos e pedimos em teu nome. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus. Amém.